Começou como um dia comum. O céu estava limpo, o sol brilhando intensamente. De repente, um estrondo ecoou pelos céus. As nuvens se abriram, revelando um abismo de luz. Uma cidade celestial emergiu da fenda, suas torres douradas brilhando, ruas pavimentadas com ouro puro, portões de pérola e paredes de jaspe brilhavam com uma luz sobrenatural. No meio dessa visão celestial estava Cristo. Sua presença irradiava poder e paz imensos. Ao redor dele, guerreiros angelicais em cavalos brancos, armaduras brilhantes refletindo a luz divina. Eles desceram lenta e majestosamente. A visão era ao mesmo tempo aterradora e bela, uma cena além da imaginação humana. À medida que Cristo e sua hoste se aproximavam, a luz se intensificava. O ar se encheu com um coro celestial. O som era diferente de tudo ouvido na terra, ao mesmo tempo calmante e inspirador. Foi um momento de imensa importância, sinalizando um fim e um novo começo. As pessoas na terra assistiam em silêncio atônito. Alguns caíram de joelhos, reconhecendo a divindade. Outros ficaram congelados, incapazes de compreender a magnitude do que estavam testemunhando. O céu se abriu e o céu desceu à terra. O choque inicial deu lugar a uma torrente de emoções. Algumas pessoas choravam de alegria, com as mãos erguidas em louvor. Eles esperaram por este momento, sua fé agora vindicada. Lágrimas escorriam por seus rostos enquanto se arrependiam, buscando perdão. Esses eram os crentes, os fiéis que mantiveram a esperança viva. Outros foram tomados de terror. Seus rostos pálidos, olhos arregalados de medo. Eles viram suas vidas passarem diante de seus olhos, percebendo a futilidade de suas atividades. O pânico se instalou e eles tentaram se esconder, mas não havia como escapar do olhar onisciente do divino. Depois, havia os céticos, aqueles que negaram até o fim. Eles riram nervosamente, negando a realidade diante deles. Mas o riso deles rapidamente se transformou em gritos quando viram o poder descendo sobre eles. A verdade era inegável. Os céus se abriram e seu tempo havia acabado. Por fim, houve aqueles que simplesmente observaram maravilhados. Eles não se alegraram, nem se desesperaram, mas permaneceram em silenciosa contemplação. Eles perceberam isso como um grande mistério, um momento de significado cósmico. O mundo havia mudado em um instante e eles eram testemunhas do divino. Enquanto o exército celestial descia, as forças militares ao redor do mundo se mobilizavam. Tanques, jatos de combate e mísseis foram posicionados. Ordens foram dadas para atacar os invasores divinos. Soldados, treinados para enfrentar ameaças terrenas, agora enfrentavam o sobrenatural. Os céus se encheram com o rugido dos motores e o estrondo da artilharia. Os primeiros mísseis foram lançados, disparando em direção aos seres celestiais. Eles explodiram em explosões brilhantes, mas quando a fumaça baixou, a hoste celestial permaneceu intocada. Os guerreiros angelicais, com calma precisão, desviaram os ataques com facilidade. Sua armadura divina era impenetrável, seu poder incomparável. Jatos mergulhavam, armas disparando. No entanto, suas balas atravessavam as formas etéreas dos anjos. Os rostos dos soldados mostravam confusão e medo ao perceberem que suas armas eram inúteis. O exército divino avançava constantemente, sua serenidade inabalável pelo caos. Uma a uma, as máquinas militares caíram silenciosas. Os tanques ficaram impotentes, os jatos em terra. Os soldados, vendo a futilidade de seus esforços, largaram suas armas.
não havia mais resistência. O divino havia provado sua superioridade não pela violência, mas por uma inegável demonstração de poder. Seção 4. Terra transformada. A nova realidade divina. Com a resistência silenciada, Cristo e seu exército chegaram ao solo. A terra tremeu com sua chegada, mas os tremores foram suaves, como a batida do coração de um gigante. A luz se espalhou pela terra, envolvendo tudo em um brilho dourado e quente. A própria essência do mundo pareceu mudar. A natureza respondeu a esta presença divina. As árvores floresceram, os rios brilharam com uma nova pureza e o ar se encheu com o perfume das flores. As cicatrizes da guerra e da poluição desapareceram, substituídas por uma beleza imaculada. Era como se a própria terra estivesse se alegrando. As pessoas emergiram de seus esconderijos. Eles olharam ao redor maravilhados com o mundo transformado. O medo e o pânico desapareceram, substituídos por uma sensação de paz e admiração. Havia uma nova ordem, de harmonia e governo divino. A humanidade começou a entender seu lugar nesta nova realidade. Cristo falou, sua voz ressoando com amor e autoridade. Ele declarou o início de uma nova era de justiça, paz e presença divina. As pessoas ouviram, seus corações cheios de esperança. Eles sabiam que este era o amanhecer de uma nova era, onde o divino e o humano coexistiriam em harmonia. Seção 5. A grandeza e significado do evento. O dia em que o céu se abriu foi um ponto de virada na história humana. Marcou o fim de uma era e o início de outra. A grandeza do acontecimento estava além das palavras, um espetáculo de manifestação divina. Foi um momento da maior importância, remodelando a estrutura da realidade. As emoções que despertou foram profundas. O medo deu lugar à admiração, o desespero à esperança. A consciência coletiva da humanidade foi transformada. As pessoas se viram unidas diante do divino, suas diferenças insignificantes no grande esquema das coisas. Foi um tempo de reflexão e compreensão. O significado do evento não estava apenas no espetáculo visual, mas no significado mais profundo que transmitia. Foi um lembrete da presença divina, um chamado para retornar a um propósito mais elevado. Enfatizou a natureza transitória das atividades terrenas e a natureza eterna da verdade divina. No fim, o mundo mudou para sempre. A cidade celestial permaneceu, uma lembrança constante do divino. A humanidade se adaptou a esta nova realidade, vivendo em harmonia com a presença divina. O dia em que o céu se abriu foi um evento monumental, uma mistura de admiração, medo e paz final, para sempre gravado nos anais da história.